Com penas de brilho azulado e cauda que lembra uma tesoura, as encantadoras andorinhas azuis são aves migratórias, que se deslocam por até 20 mil quilômetros entre as Américas do Norte, onde se reproduzem, e do Sul, em busca de temperaturas mais quentes durante o inverno do hemisfério norte. No Repórter Eco de hoje, você acompanha a pesquisa que investiga se a contaminação por mercúrio na região amazônica é uma das causas da queda da população da andorinha azul. E veja também. Saiba como funciona o mercado de carbono, negociado no Brasil e no mundo como forma de compensar a redução de emissões de gases que intensificam o efeito estufa. E documentário produzido pelo Museu da Pessoa reúne relatos de vida de catadores de sucata, recicladores e outros profissionais envolvidos na cadeia de reciclagem de materiais. O Brasil deve implementar o chamado mercado de carbono, um sistema de compensação de emissão de carbono ou de gases que intensificam o efeito estufa. As empresas que ainda não atingiram suas metas de redução podem comprar créditos de carbono ou investir, por exemplo, em projetos de reflorestamento e economia limpa. Presente na atmosfera, no mar, nos rios, no solo, nas nossas células, em todos os seres vivos. Essencial para a vida, mas diante das mudanças climáticas, o carbono preocupa. Se ao invés de usarmos energias limpas como a solar e a eólica, queimamos derivados do petróleo como gasolina e diesel e usamos carvão, a concentração de CO2, combinação do carbono com oxigênio, aumenta na atmosfera e bloqueia a saída do calor. É o que chamamos de aquecimento global. Já as florestas e outros tipos de vegetação absorvem gás carbônico para crescer e, por meio da fotossíntese, elas ainda liberam oxigênio e melhoram a qualidade do ar. O CO2, também liberado durante as queimadas, e o metano, liberado pelos rebanhos, intensificam esse efeito estufa. Por conta disso, estamos vivendo os chamados eventos extremos, secas severas, chuvas torrenciais e ciclones, entre outros. Segundo cientistas, é preciso agir rápido. Para combater a emergência climática, países se reúnem periodicamente em conferências promovidas pela ONU. Eles tentam estabelecer acordos para reduzir as emissões dos gases. Você pode ter ouvido falar do Acordo de Paris de 2015, mas antes disso, durante a Rio 92, no Rio de Janeiro, já se falava na criação de um mercado de carbono. As emissões de países, empresas, setores como o de energia e até dos indivíduos passam a ser calculadas. Por exemplo, ao fazer uma viagem de avião, quantas toneladas de CO2 eu lancei na atmosfera? E se elas são evitadas, podem ser negociadas no mercado financeiro, viram créditos de carbono. Se um país emite muitos gases, pode comprar as reduções de emissões de outro país que emite pouco. Tem empresas ou entidades que vão reduzir isso através de uma transição energética, substituindo a energia fóssil do petróleo, carvão, ou podem ser atividades que são ligadas ao uso do solo. Eu vou recuperar uma área degradada com reflorestamento, tá? Então eu vou capturar carbono, ou eu tenho já uma área florestal que eu quero mantê-la intacta, então, mas ela está ameaçada de desmatamento. Então são projetos que estão se propondo a reduzir o nível de desmatamento. E por último tem da agricultura. A agricultura e a agropecuária, né, em geral, ela gera muito metano. Então elas têm como capturar carbono no solo, reduzir as emissões de metano dos rebanhos. Com esse sistema de comércio, você consegue transferir
escala e tecnologia para algumas atividades que não fariam essas reduções se não tivesse essa remuneração, e você permite que as empresas também tenham um menor custo para atingir as suas metas. A lei de 2009, que instituiu a Política Nacional de Mudança do Clima, já previa a criação do mercado brasileiro de créditos de carbono, como acontece em muitos países. O assunto vem sendo debatido com vários setores da sociedade durante a tramitação de um projeto de lei na Câmara dos Deputados. Mas no fim de maio de 2022, o presidente Jair Bolsonaro lançou um decreto na tentativa de regulamentar o tema. Para cientistas e ambientalistas, um decreto cria insegurança jurídica e afasta investidores. O indicado é ter uma lei. Ele não cria um mercado de carbono, nem regulamenta um mercado de carbono. Na verdade, ele é especificamente voltado para o planejamento dos acordos setoriais e também para a criação de um sistema único de registro, que é bastante positivo que se tenha esse sistema único de registro. O problema é que o decreto ele é bastante vago, ele serve para pouca coisa. Ele, quando fala, por exemplo, dos acordos setoriais, que é o principal objetivo dele, ele tem hora que diz que a competência é do governo federal, do executivo, né, de estabelecer esses acordos setoriais e as metas que cada setor vai ter que entregar, e tem hora que ele fala que o próprio setor que seria regulamentado vai poder apresentar um plano em 180 dias de trajetória de emissões, o que seria bastante preocupante você pensar que quem está sendo regulamentado é que vai definir a sua própria meta. Um projeto de lei daria muito mais estabilidade regulatória, e principalmente esses projetos de lei que estão agora no Congresso Nacional, que tem uma outra visão de como esse comércio poderia ser feito, muito baseado de como transformar as experiências internacionais à realidade brasileira. Projetos que foram discutidos em consulta pública, projetos que tiveram a participação dos setores corporativos, como o FEBRABAN, que a sociedade civil participou diretamente, que um número enorme de especialistas como eu participou também. O governo anuncia esse mercado de carbono como sendo um potencial do Brasil exportar, né, de ser o maior fornecedor mundial de créditos de carbono, sendo que o Brasil hoje tem uma meta internacional que a gente critica bastante, que não é suficiente. Ele está numa trajetória de aumento de emissões e se coloca muito mais numa posição de comprador de créditos do que de fornecedor desses créditos para o mercado mundial. Como ter um sistema de mercado de carbono se a gente ainda não conseguiu resolver o problema de desmatamento ilegal, resolver um problema de criminalidade? Para o Brasil, isso é um aspecto negativo. Tá? Não quer dizer que a gente tem um mercado de carbono, a gente não terá uma vantagem competitiva. Vai ter, porque os setores, como a indústria, a produção de energia agropecuária, vão poder dizer que nas suas emissões que não são de desmatamento, como no caso da agropecuária, eles estão fazendo o seu trabalho. Talvez isso vai também motivar que a gente tenha uma postura diferente, como já tivemos no passado, conseguimos reduzir 80% do nosso desmatamento. Eu acho que sem isso o Brasil não será uma economia do futuro, uma economia de baixo carbono. Vamos agora às notícias da área socioambiental que tiveram destaque na semana. A NASA divulga novas imagens de Júpiter feitas pelo supertelescópio espacial James Webb. As fotos capturadas com filtros especiais mostram detalhes do maior planeta do nosso sistema solar, como a Grande Mancha Vermelha, uma enorme tempestade na superfície que já dura 300 anos. A Europa enfrenta o que pode ser a pior seca em 5 séculos. Relatório do Centro de Pesquisa da União Europeia informa que cerca de 47% do território está em condições de alerta, com claro déficit de umidade do solo. O Brasil e mais 13 países da América Latina, Ásia e África se unem contra a exigência da Comunidade Europeia de desmatamento zero em produtos como carne e soja. A delegação brasileira e as outras nações alegam impactos sociais e econômicos causados pela medida.
A Amazônia tem o pior dia de queimadas em 15 anos. De acordo com o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram registrados 3.300 focos no último 22 de agosto, consequência da seca, desmatamento e da falta de fiscalização, segundo especialistas. Ao mesmo tempo, estimativa do IMAZON, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, revela que a floresta tem mais de 3 milhões de quilômetros de estradas ilegais. Essas estradas são abertas para atividades ilegais, como garimpo e invasão de terras. Ministério Público do Mato Grosso pede a suspensão da lei do Estado que flexibiliza a proteção do meio ambiente no Pantanal. Segundo a ação, a lei é inconstitucional, estimula o desmatamento e incentiva a pecuária sem controle. E aguarde, porque você vai ver daqui a pouco aqui no Repórter Eco. Cientistas brasileiros suspeitam que a queda na população de andorinhas azuis é provocada pela contaminação por mercúrio na região amazônica. A andorinha azul é uma ave migratória e as populações da espécie estão diminuindo. Entre elas, as que migram dos Estados Unidos e Canadá para a América do Sul. Pesquisa do Instituto Butantan e da Universidade de São Paulo investiga a suspeita de contaminação por mercúrio na região amazônica como uma das possíveis causas dessa queda. Com penas de brilho azulado e cauda que lembra uma tesoura, as encantadoras andorinhas azuis são aves migratórias, que se deslocam por até 20 mil quilômetros entre as Américas do Norte, onde se reproduzem, e do Sul, em busca de temperaturas mais quentes durante o inverno do hemisfério norte. O biólogo Jonathan Branco é o principal autor de um estudo realizado pelo Instituto Butantan e universidades de São Paulo e do norte do Arizona, que investigou a contaminação da espécie por mercúrio. No caso desse trabalho em si, essas penas foram coletadas lá nos Estados Unidos mesmo, né, por voluntários, especialmente, né, são proprietários de terra lá, que tem essas andorinhas visitando todo ano. As penas usadas para esse trabalho foram coletadas em 2019, mas nós temos penas e outros dados de, acredito que já há mais de 12 anos de dados já. Por conta da pandemia, nós conseguimos realizar somente 79 análises, né? Então a gente tinha 2 penas de 79 indivíduos que foram analisados para esse trabalho, em 3 estados norte-americanos. Um dos locais escolhidos pelas aves na passagem pela América do Sul é a Amazônia. Mas a floresta que deveria ser refúgio se transformou em ameaça. A gente já esperava que tivesse a contaminação, porque a região da Amazônia ela é conhecida por ter altos níveis de mercúrio já, tanto naturais quanto também de depósito de ações antrópicas, né, como a mineração, o garimpo, especialmente o garimpo ilegal, né, que utiliza muito mercúrio. Então a gente já esperava, e esse foi um dos motivos pelos quais a gente decidiu fazer essas análises. E como esperado, a gente observou então uma quantidade considerável de contaminação. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem na Amazônia, que é a metilação, né? Que é a incorporação desse mercúrio em uma forma orgânica. E isso tende a ocorrer mais em águas paradas, que, por exemplo, é o caso de hidrelétricas, né? As pesquisas com a espécie são iniciais. Ainda não se sabe exatamente os efeitos da substância no organismo das andorinhas azuis. O que nós avaliamos das andorinhas em si foi uma correlação negativa com a massa, né? O peso das aves e com a reserva de gordura. Nós podemos dizer que isso pode ser um indício que o mercúrio esteja causando uma diminuição da quantidade de gordura, da reserva de gordura das aves, e no peso final que a ave tem após a migração, né?
Então, esse é um grande problema para essa andorinha, já que durante o processo migratório, que elas usam como reserva energética é exclusivamente gordura. Então, elas acumulam bastante gordura antes da migração para conseguir sobreviver. Então, o que nós estamos vendo é que essas andorinhas com maior concentração de mercúrio, elas chegam nos Estados Unidos com menor peso. E esse é mais um indício que talvez a gente não esteja observando andorinhas com maior concentração de mercúrio, porque talvez elas nem sobrevivam. Talvez elas tenham um peso tão baixo que elas não consigam fazer essa viagem de volta. Porque o mercúrio ele pode causar problemas em praticamente qualquer tecido, órgão ou via metabólica, porque ele é um elemento que facilmente se incorpora com moléculas orgânicas. Então, ele pode facilmente entrar em uma via metabólica e atrapalhar o funcionamento dela. Isso pode ter várias implicações para as aves. Então, é um pouco difícil estabelecer um valor que é perigoso, mas, em geral, a gente trata mercúrio como sendo perigoso em qualquer concentração. Então, não existem limiares seguros para o consumo de mercúrio em nenhuma espécie. Nem todas as andorinhas azuis escolhem a Amazônia como ponto de parada. Há grupos que vêm para diferentes regiões do país, como o Nordeste ou o Sudeste, por exemplo. Por isso, os pesquisadores pretendem analisar amostras coletadas também aqui no Brasil. E o objetivo é comparar as diferentes concentrações de mercúrio em aves de locais distintos. O que acontece com as andorinhas é que elas trocam de penas assim que elas terminam a migração. É quando elas começam a trocar essas penas, chamadas penas do voo, né, que são as penas das asas e penas da cauda. Então, o que nós sabemos é que, como elas migram para cá, para o Brasil, e elas terminam a muda, né, que é a troca de penas, então a gente consegue ver a contaminação no local onde elas estavam quando a troca de penas foi feita. E isso tudo a gente consegue ver usando as penas. Então, para as andorinhas que vêm para cá, o que a gente espera é encontrar a contaminação de mercúrio que estava na circulação dela durante o período que ela estava, por exemplo, na Amazônia, ou aqui em São Paulo, ou no Nordeste. Então, por isso que a gente sabe que a concentração ela reflete o estado do local final da migração. Não há dúvidas. As atividades humanas estão impactando de forma negativa a biodiversidade e os ecossistemas. Para Jonathan, é preciso intensificar o combate ao garimpo ilegal e repensar as fontes de energia no Brasil. Esse é um país que tem um grande potencial para outros tipos de energia, especialmente eólica e solar. Então, a hidrelétrica, você não tem o fim desse recurso, né? A água no Brasil não é um recurso limitante, mas o problema é que não é um tipo de energia totalmente limpa. Apesar de nós geralmente aprendemos como sendo, ele causa muitos prejuízos no ambiente porque ele exige uma mudança muito grande no ambiente. Então, eu acho que é uma questão de repensar realmente como nós lidamos com a matriz energética no país. E veja a seguir, aqui no Repórter Eco. Documentário do Museu da Pessoa valoriza o trabalho de profissionais como os catadores de sucata que integram a cadeia da reciclagem. O documentário Reciclagem e Transformação, Memórias de Vida, reúne histórias de 12 pessoas que trabalham na cadeia de reciclagem de materiais. São relatos de desafios, conquistas e sonhos de catadores, recicladores e outros profissionais registrados pelo Museu da Pessoa. Tem que dar valor para a gente que é catador, sim. Sabe, a gente tem que honrar e respeitar nós. Nós temos direito de cobrar o que é nosso de direito. A gente limpa a cidade, a gente educa, ajuda na saúde e ajuda o meio ambiente. Quando fala assim, por que você gosta de ser chamada Maura Catadora?
Porque eu quero falar para a sociedade que eu sou recicladora, eu sou catadora e tem que me respeitar do tom que eu sou. Mauricidas são catadoras com muito orgulho. As duas vivem do material que coletam. A história delas e de outras 10 pessoas que trabalham com reciclagem agora são parte do acervo do Museu da Pessoa. O Museu da Pessoa, ele é um museu virtual e colaborativo dedicado ao registro, preservação e disseminação de histórias de vida. Então, o museu acredita que a história de vida de cada um de nós é extremamente fundamental para a gente entender melhor a sociedade na qual a gente atua, né? Que as nossas histórias são únicas, são aquilo que nos define, como o nosso DNA ou a nossa impressão digital, elas são únicas e por isso elas devem ser preservadas. E se cada história é única, logo elas podem ser encaradas como um patrimônio da humanidade, como uma obra de arte passível de estar num museu. Mesmo uma história oral? Justamente as histórias orais que permitem que a gente, inclusive, perceba formas de linguagem, traquejos, expressões que trazem muito das nossas origens, da nossa diversidade cultural. Então, por isso, o museu trabalha com registros audiovisuais. Reciclagem e transformação. Memórias de vida. É o nome do documentário de 16 minutos, disponível na plataforma museudapessoa.org. O fio condutor passa pelo cotidiano, as dores e as vitórias de quem se dedica a fazer reciclagem. O tema foi escolhido especialmente pela equipe do museu, que em 2022 comemora 3 décadas de história. O Museu da Pessoa completa 30 anos e vem trabalhando com a temática de qual é o seu legado. Então, como as nossas histórias e as nossas ações ajudam a construir esse mundo que a gente quer deixar para o futuro. Então, não teria como falar de legado sem falar de um processo de reciclagem, de sustentabilidade. Nesse sentido, escolhemos pessoas cujas vidas são impactadas por todo esse processo para contar um pouquinho para o público sobre essa transformação toda. Qual é a importância do catador na cadeia de reciclagem? Muito se fala, cada vez mais sobre objetivos do desenvolvimento sustentável, ESG e o próprio processo de reciclagem, mas a gente tem que lembrar que cada um desses processos é movido por pessoas, E são pessoas que fazem com que essa transformação aconteça. Nesse caso e nessa cadeia, a peça mais importante, o perfil, digamos assim, mais importante é justamente do catador, que faz com que esse processo comece. A gente, quando coloca um lixo, algum produto que a gente utilizou no lixo, a gente acha que aquilo acabou, quando na verdade é o começo de toda uma cadeia. E é justamente o catador, a catadora que fazem essa ponte e fazem essa transformação acontecer. A gente pode entender que a reciclagem é a principal fonte de renda para essas pessoas, se não for a exclusiva fonte de renda? Sem sombra de dúvida. Em boa parte dos casos, inclusive com as pessoas que a gente conversou, a reciclagem e o processo de coleta seletiva acabaram transformando a vida dessas pessoas justamente por possibilitar elas uma fonte de renda segura. Eu hoje trabalho numa cooperativa de reciclagem, represento hoje uma cooperativa que naquela época tinha 36 pessoas, e essas 36 pessoas a gente vive da doação de resíduo reciclável. Nós fazemos o trabalho, É o trabalho do coletar, é o trabalho do triar, é o trabalho de armazenar, é o trabalho do vender, é o administrativo, é trabalho. Porque eu saí do Nordeste, eu não sabia de nada não, que era reciclagem. Eu não sabia de nada. E a cooperativa abriu horizontes para mim. Eu aprendi a dirigir caminhão, aprendi a dirigir empilhadeira. Eu fiz os cursos. Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu me lembro de levar meu filho numa cooperativa. Uma chuva terrível, aquele monte de vidro, um monte de material reciclado, jogado, assim. Eu falei assim, metade da tua educação, do dinheiro da tua educação, vem daqui. E ele tomou um susto, porque ele nunca imaginou. A gente acredita que alguma coisa muda dentro da gente quando a gente para ouvir a história do outro. E o mesmo acontece quando a gente para contar a nossa própria história. Muitas vezes a gente acha que as nossas vivências não têm tanto valor, que são histórias comuns. E quando a gente vê a nossa história alçada a uma peça de museu e percebe que outras pessoas estão aprendendo a partir das nossas vivências, isso faz com que eu valorize cada vez mais a minha trajetória e perceba o potencial que a minha narrativa e a narrativa de cada pessoa da sociedade
sociedade tem para que a gente compreenda esse mundo que a gente vive. Qual é a lição que a gente pode tirar destas histórias de vida? Que toda história de vida importa e que toda pessoa é fundamental para a transformação que a gente quer ver no mundo. Eu consegui vencer essa batalha para me poder chegar no que eu sou hoje. E o Repórter Eco fica hoje por aqui. No próximo programa você acompanha mais projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor e mais digno para todas as formas de vida. Até lá!